Hoje é dia de lendas e relatos aqui no canal e o relato de hoje é sobre uma situação bem aterrorizante e paranormal que a mãe do inscrito Rogério vivenciou. Aliás, muito obrigada, Rogério, por compartilhar um pouco de sua história com a gente. Mas, antes de eu falar mais um pouco sobre esse relato, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal e se inscreva para não perder nenhuma novidade que temos por aqui e também ative o sininho aqui do lado para receber notificação toda vez que algum vídeo for ao ar. E se você aí tiver algum relato assombrado ou de alguma criatura, saci, lobisomem, mula sem cabeça, de algum lugar mal assombrado, me envie para eu poder contar aqui um pouquinho desse relato. Você pode enviar seu relato tanto pelo meu Instagram, @PriscilaMariottini, me siga por lá, ou pelo meu e-mail. Ambos estarão aqui na descrição desse vídeo. E bora lá para mais um relato assombrado aqui de sexta-feira. E esse relato começa em março de 1969, na cidade de São José das Lajes, Alagoas, onde a mãe do inscrito Rogério morava na época. Nesse local e nessa data, houve uma enchente extremamente catastrófica na cidade. E segundo a matéria sobre a tragédia que Rogério me enviou, na época a população estava até acostumada com as águas do Rio Canhoto subindo. Porém, nesse dia as coisas estavam diferentes. E no início do que seria a grande tragédia, o padre Brás, vendo o que estava acontecendo, resolveu alarmar a população tocando sinos da igreja. Mas como era noite, madrugada, as coisas foram bem complicadas. O padre foi até a igreja, tocou os sinos e voltou correndo para sua residência. E de lá, ele até conseguiu ver as torres da antiga igreja simplesmente desabando por conta dessa enchente. Os moradores do local, muito assustados com o que estava acontecendo, chegaram a subir até nos telhados de suas casas na tentativa de se protegerem de toda aquela enchente. Mas infelizmente, apesar de alguns poucos conseguirem escapar, a maioria foi arrastado por aquela violenta correnteza que acabou aí se tornando a tromba d'água. Infelizmente, com essa enchente muito forte, muitas pessoas acabaram ficando perdidas no meio da água, falecendo. No outro dia, na cidade, havia muitos corpos boiando pelas ruas da cidade e muitas construções foram devastadas e restaram apenas ruínas. E até hoje não se sabe muito bem a quantidade de mortos que essa cheia causou. A quantidade aproximada de corpos encontrados ultrapassou 400 e aproximadamente 1000 pessoas desaparecidas, fora que mais de 800 casas foram extremamente destruídas. A avó do inscrito Rogério, na época, até tinha uma farmácia nessa cidade, mas ela foi totalmente devastada por essa enchente. Além disso, o professor de francês de sua mãe também faleceu e muitas amigas dela, infelizmente, se foram com essa enchente. Foi realmente uma tragédia no local e que originou muitas consequências. E após essa tragédia, alguns meses depois, a cidade ainda não estava 100% recuperada. Ainda havia muitas construções completamente destruídas. Mas mesmo assim, mesmo restando ruínas de algumas partes da cidade, houve uma festa na cidade. E a mãe do inscrito Rogério e suas amigas estiveram presentes nessa festa. Porém, o pior que poderia acontecer ocorreu na volta dessa festa. E na volta dessa festa, a mãe de Rogério e suas amigas estavam passando por uma das ruas que mais foi atingida por essa enchente. A enchente nessa rua passou e devastou quase tudo. Havia muitas construções em ruínas, restos de parede por todo canto. Elas já estavam com medo
de toda essa situação e de ter que passar por ali. Então, todas estavam de braços dados, como uma forma de proteção. Porém, ao passar por uma casa de tijolos puros, os tijolos dessa casa simplesmente começaram a se mover. Os restos de parede das ruínas que restavam ali simplesmente começaram a se mover, a balançar, como se atrás dessas ruínas houvessem pessoas que estavam empurrando e forçando essa parede para que elas se movessem. E essas moças ficaram ali, observando aqueles tijolos assustadoramente se mexerem. E junto com essas ruínas se movendo de uma forma muito bizarra, elas também ouviram cavalos relinchando. Mas o pior é que naquela rua não havia nada além das ruínas e das moças. E todas essas moças ficaram extremamente assustadas com essa situação, observando as paredes, ouvindo os sons do cavalo relinchar. E a mãe de Rogério ficou com tanto medo, tão assustada, que ela simplesmente perdeu as forças. Suas pernas ficaram mole e ela chegou até a cair de tanto medo que ficou daquela situação. Todas ficaram muito assustadas, passando por aquela situação sobrenatural. E em junho de 2010, São José das Lajes sofreu novamente com uma grande enchente, mas dessa vez ainda bem era de dia, então deu tempo dos moradores serem evacuados de suas casas, evitando assim mais uma grande tragédia como foi no passado. Rogério até comentou comigo que acredita muito que até hoje a energia nesse local seja muito pesada. Eu achei esse relato bem assustador, porque todo esse relato começa com uma história realmente verídica, fatos onde há provas. Eu vou até deixar a matéria aqui que ele me enviou no link para vocês também verem, caso tenham interesse. Mas tudo começa com uma grande tragédia. E eu acredito, a minha opinião, que como muitas pessoas faleceram ali sem entender o que estava acontecendo, como era noite, ali madrugada, eu creio que muitas pessoas faleceram dormindo, sem entender o que estava acontecendo, e dessa forma muitos espíritos ficaram ali sofrendo, sem entender nada. Realmente uma energia muito pesada deve ter ficado nesse local, porque vocês imaginam no dia seguinte da enchente, corpos simplesmente boiando ali pelas ruas. Então, como houve muito sofrimento, muito luto, creio que toda essa situação paranormal que a mãe de Rogério e suas amigas presenciaram foi por conta da enchente, da grande quantidade de mortos, dos espíritos que ficaram ali sofrendo no local. Mas vocês imaginam que eles precisavam se materializar para que essas paredes balançassem. E também acredito que na época, em 69, no local, poderia ter charretes, carroças com cavalos e animais. Muitos animais, creio que também morreram nessa enchente, e esse pode ser um dos motivos delas terem ouvido esses cavalos relinchando. Muitas mortes, muita tragédia, muitas pessoas perderam suas casas, seus comércios, então tudo isso acaba gerando muita dor, muito sofrimento, o que faz com que ali a energia da cidade, do lugar, fique ainda mais pesada. Eu acredito que essas coisas sobrenaturais possam acontecer até hoje no local, devido a essa tragédia imensa. Se você é desse local, se você conhece alguém desse local, deixa aqui nos comentários se você sabe de alguma história. Até na matéria, se vocês forem lá embaixo na matéria, há alguns comentários que vocês podem ver que várias pessoas perderam vários entes queridos dessa tragédia. E enfim, que isso resultou aí nessa situação sobrenatural. E deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. E se vocês aí gostaram desse vídeo, de mais um relato assombrado, não se esqueçam de deixar aquele super like e também compartilhem esse vídeo com amigos que amam relatos assombrados, histórias de assombrações e lendas. Bom,
Por hoje é só, e muito cuidado ao viajar em algum lugar que tem histórias trágicas. A energia do lugar sempre tem algo do passado e a gente nunca sabe o que pode acontecer. Um bom restinho de sexta, uma boa noite. Beijo, tchau, tchau.